pela amizade de vocês. Quem quer ouvir a voz de Deus, diga amém. Amém. Vocês parecem que estão meio desanimados, viu? O pastor lançou umas palavras poderosas aqui, profética, de dinheiro. Eu achei que vocês iam saltar da cadeira. Falei, se nem dinheiro está empolgando esse pessoal, imagina o que eu vou pregar então, hein, pastor? Quem que gostaria de ganhar mais dinheiro do que tem hoje? Falar de dinheiro na igreja sempre foi um tabu, né? E até hoje ainda é, mas não deveria ser. Tem gente que fala, eu adoro o culto. O problema é a hora da oferta. Já viu alguém falar isso? Eu amo tudo na igreja. O problema é na hora que fala de dinheiro. Isso é porque você tem crenças limitantes sobre dinheiro. A igreja é tão boa que você não gosta que fala de dinheiro nela, né? Ou seja, é bom para você receber, mas não é bom para você dar. Não é bom para você retribuir, contribuir e ofertar. Então, isso são crenças limitantes sobre dinheiro. É por isso que a maioria dos crentes são pobres. Já reparou para observar? Você conhece mais crente rico ou mais crente pobre? Rico ou pobre? Você conhece mais ateu rico ou mais ateu pobre? O que será que tem de errado aqui? Você que tem o Espírito de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, a sabedoria de Deus, a palavra de Deus, mas com crenças limitantes sobre dinheiro. Tem gente aqui que não acredita que dinheiro dá em árvore. Você acredita nisso, pastor? Tem gente que diz que não dá dinheiro em árvore. É lógico que dá dinheiro em árvore. Eu posso te provar que dá dinheiro em árvore. Dá dinheiro até na terra. Planta um pé de laranja para você ver se não vira dinheiro. Planta um pé de mandioca, dá no chão. Dá em qualquer lugar. Tudo vai depender das suas crenças sobre isso. A forma como você foi educado a respeito disso. Tem gente que cresceu achando que dinheiro era uma coisa suja, era uma coisa imunda. Tem gente que tem nojo de dinheiro. Tem gente que tem nojo de pegar em dinheiro. Tem ranço, agonia de dinheiro. Conhece alguém assim? Por isso que ele não atrai dinheiro. Tem gente que fica chocado de ouvir o pregador repetir tantas vezes a palavra dinheiro, 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 dinheiro. Quem sabe Deus te trouxe hoje aqui para tirar um bloqueio da sua mente. Porque a Bíblia diz que o Deus que nós servimos, Ele é o dono do ouro e o dono da prata. Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Ele é o dono de toda a riqueza que existe no mundo. E a você que o recebeu como seu Salvador, a Bíblia diz que Ele deu o direito de ser chamado filho. Eu acho isso muito forte. Porque nós vivemos em uma geração de hipergraça e de hiperamor, um amor sem filtro, uma graça sem disciplina, aonde é comum falar que todos nós somos filhos de Deus. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que aqueles que o recebeu, a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de ser chamado filho de Deus. Então, filho de Deus é aqueles que o receberam. E se você é filho dele, você é coerdeiro com Cristo de todas as coisas, só que cabe a você conquistar. Porque quando nós falamos de bênção, quando nós falamos de prosperidade, quando nós falamos de abundância, Deus não dá a abundância, Deus dá o direito à abundância. Deus não dá a riqueza, Ele dá o direito de conquistar a riqueza. Ele não faz de você filho dele, Ele dá o direito de você se tornar. Então existem os caminhos e existem os princípios para conquistar isso. E você vai observar que todo o segredo está na forma como a sua mente enxerga as verdades da vida, as verdades de Deus e as verdades do Evangelho. Então quer dizer que o cristão que serve o Deus, dono do ouro e da prata, tem menos ouro e menos prata do que aquele que nem acredita na existência desse Deus. O que tem de errado? Vamos virar ateu então para ficar rico. A gente está falando de princípios. Tem crente que obedece mandamento, mas não cumpre princípios. Obedece o mandamento de não matar, de não roubar, de não adulterar, porque são essas coisas que é pecado, né? Roubo, homicídio e adultério. Isso é pecado. Os pecados que envolvem impacto moral são os pecados que nós elegemos para condenar. Agora, receber o troco a mais e não devolver, deixar passar batido, né? Essas coisas aí, isso aí não é pecado, não. É mentir, uma mentirinha de nada. A gente foi elegendo o que são os pecados a serem repugnados e os que não são. Se um crente mente, está tudo bem.
Agora, se ele adultera, não, nós precisamos acabar com ele, destruir ele, condená-lo. Se cai em fornicação, então acabou. É a ovelha negra no meio do nosso pasto. Não há misericórdia. Porque a misericórdia, ela é maravilhosa no Evangelho quando ela é dirigida para nós. Agora, quando é para nós dirigirmos um olhar de misericórdia para o outro, a gente não tem tanta misericórdia assim. Eu conversava com uma pessoa essa semana, que não é cristã, e ele dizia assim, as pessoas todas se acham juízes, né? Eu falei, os crentes têm certeza. A maioria das pessoas acham que são juízes. Os crentes têm certeza absoluta. Julga e condena. Isso está dentro de nós julgamos tudo o tempo todo. Nós julgamos tudo o tempo todo. O problema é que a gente não julga com a mesma medida quando é para nós. Então nós elegemos isso. Então cumprimos mandamentos, mas não seguimos princípios. Alguém matou alguém aqui essa semana? Já cumpriu um mandamento. Quem matou também não ia produzir prova contra si mesmo, né? Alguém roubou aqui essa semana? Fornicou, adulterou, passou alguém para trás? Não? Se fez isso, já aproveita para se confessar. Ou seja, você está cumprindo, está obedecendo mandamentos. Parabéns para você. Só que obedecer mandamento garante que você vai morar no céu. Não garante nada aqui na terra. Quem está me entendendo, diga eu. Olha que eu nem abri a Bíblia ainda. Depois que abrir o negócio vai ficar pior. Obedecer mandamento garante que nós vamos morar no céu. Agora, para viver uma vida próspera e abundante aqui na terra, nós precisamos cumprir princípios. Os princípios garantem prosperidade aqui. Os mandamentos garantem que você vai desfrutar da eternidade. Jesus disse que aquele que perder coisas, aquele que perder amor familiar, bens materiais e relações terrenas por amor dele, ele preparou para esta vida 100 vezes tanto, 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. E é maravilhoso você pensar e focar na vida eterna, é essencial. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Essas outras coisas estão escritas no contexto, que é provisão. Eu disse? Mais forte que você está de máscara. Eu disse? Provisão. Jesus estava falando sobre comer, beber, vestir, dormir, ter um lugar para repousar a cabeça. Ele estava falando de provisão. Provisão é para todo mundo. Não precisa Deus aprovar o seu comportamento para Ele prover as coisas para você. Provisão é para qualquer um. Prosperidade não. A maior prova disso é a estadia do povo de Israel no deserto. O povo de Israel ficou cerca de 40 anos perambulando pelo deserto em torno da terra prometida. E durante esses 40 anos, Deus deixou faltar alguma coisa para o povo? Mas Deus aprovava o comportamento deles? Deus não queria nem andar no meio deles mais. Houve uma oportunidade que Deus falou com Moisés, diz, Moisés, não ando mais no meio desse povo. Eu vou enviar um anjo. Moisés intercedeu e disse, não, Senhor, não nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco. E Deus continuou andando no meio do povo. Já teve outra vez que Deus quis matar o povo, literalmente. Disse, Moisés, eu vou destruir esse povo, porque eles murmuram demais. Eles são muito mal agradecidos. E Moisés mais uma vez intercedeu e disse, Senhor, o que dirão as outras nações de ti se o Senhor matar esse povo aqui no deserto? Vão dizer que o Senhor é um Deus mau que tirou do Egito para matar no deserto. E mais uma vez, Deus ouviu a intercessão de Moisés. Outra vez, Deus não queria mais perdoar o pecado do povo. E Moisés de novo intercedeu e disse, Senhor, se não perdoares o pecado desse povo, risca o meu nome do livro da vida. Olha o poder, olha o nível de intercessão desse líder. E por causa disso, Deus perdoou. Mas Deus mesmo não queria mais andar no meio do povo, porque não aprovava o seu comportamento. Mas mesmo não aprovando o comportamento, tinha água da rocha, tinha maná, tinha nuvem de dia, tinha muralha de fogo de noite. Provisão. Só que ninguém entrou na terra. Deus não deixou de prover, só que também não deixou entrar na terra. Porque a provisão
A nuvem, a água da rocha, a muralha de fogo, o maná, fala da provisão. E a provisão é para qualquer um. Deus vai cuidar dos seus, Ele não vai deixar faltar o essencial. Agora, prosperidade não, tem que fazer por merecer. Deus não precisa gostar do que você está fazendo para te suster, para prover. Só que Ele precisa gostar do que você está fazendo para te prosperar. Só entrou na terra quem não murmurava. Só entrou na terra quem cumpriu princípios além de seguir mandamento. Só entrou na terra quem fez o que precisava ser feito. Josué e Caleb. Aí você tem dois caminhos para escolher. Ou você vive da provisão, ou você vive da plenitude. Você prefere viver de provisão, ou prefere viver uma vida próspera e abundante? O deserto, a nuvem, a coluna de fogo, o maná, a água da rocha fala da provisão. A entrada na terra prometida fala da plenitude, da abundância e fala da vida eterna também. Ou você vive uma vida de escassez, porque você escolheu viver, ou você quebra essas crenças que te limitam e vive a prosperidade, a abundância e a vida plena que Deus tem para você. Deus não te criou, Deus não te deu o direito de ser chamado filho dele para viver uma vida de escassez, com um saláriozinho, com uma casinha, com um carrinho, tudo noinho, tudo pequenininho, com um dinheirinho, e ficando agoniado quando se fala de dinheiro, de contribuição e de oferta à igreja. Deus não te criou e não te deu esses direitos para isso. Ele te criou e te deu o direito de ser chamado filho dele, para que você viva nesta terra uma vida próspera e abundante. E não é o Daniel Fernandes que está falando isso, não, foi Jesus. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não desceu ao coração do homem, aquilo que a mente humana não foi capaz de imaginar, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse amar, você percebe isso? Não existia conhecimento neurológico nessa época ainda, como nós temos hoje. Por isso que Paulo fala, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não percebeu. Ele estava dizendo, aquilo que a mente humana, aquilo que os nossos sentidos não são capazes de idealizar, aquilo que a sua mente não pode imaginar, é o que Deus tem preparado para você. Sabe esse projeto de vida que você tem, que você acha grande demais para você? O de Deus é muito maior. Sabe essa empresa que você sonhou e você falou, isso é muito grande? O projeto de Deus é muito maior. Você nunca irá fazer algo tão grande quanto aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Só fará quando se conectar com a sua essência. Por isso que a Bíblia diz, buscai primeiro o reino dos céus. O reino dos... Por que buscar o primeiro reino dos céus? Isso fala de conexão com a essência. Sabe de onde você veio? Fala aí para mim, de onde que você veio? Quem já me ouviu, eu acho que eu já até falei isso aqui. De onde que você veio? Você veio do céu. Você veio de dentro de Deus. Aonde que Deus habita? Deus habita na eternidade, nos céus dos céus que não podem conter a sua glória. Você veio de dentro de Deus. A sua origem é o reino dos céus. Você só vai viver uma vida na essência do que Deus planejou para você quando você estiver em conexão com o reino dos céus. Estar conectado com o reino dos céus é estar conectado com a sua essência. É saber quem você é ter senso de identidade, saber quem é você, do poder que habita em você e como utilizar todo esse potencial que Deus plantou dentro de você. Hoje fala-se muito em propósito de vida, em inteligência emocional, e agora nessa era pós-pandemia, onde todo mundo foi para construir negócios digitais, né? Todo mundo virou especialista em tudo agora. Todo mundo é especialista em marketing digital, todo mundo é coach, todo mundo é treinador comportamental, todo mundo sabe tudo sobre tudo. Só que a Bíblia diz que o único meio de conhecer
de conhecer uma árvore é olhar para os seus frutos, ou seja, os seus resultados. Todo mundo sabe tudo sobre tudo. E fala-se muito de propósito de vida. Só que quando a gente fala de propósito de vida à luz da Bíblia, nós precisamos nos conectar com 2 propósitos. Quantos propósitos? Primeiro, o propósito divino para nós. O propósito de Deus para a sua vida. Você já teve essa dúvida? Será que o que eu estou sonhando está conectado com aquilo que Deus quer para a minha vida? Você já teve essa dúvida? Será que o que eu quero é da vontade de Deus? Será que esse projeto que eu idealizei está alinhado com a vontade de Deus para a minha vida? Será que Deus quer que eu seja dono de uma empresa mesmo? Será que Deus quer que eu seja jogador de futebol? Tem alguém que quer ser jogador de futebol aqui? Faz tempo, né? Futebol foi embora do Brasil já tem um tempo, né? Brincadeiras à parte. Será que é da vontade de Deus que eu seja um missionário mesmo? Missionário também ninguém quer ser mais, né? Pastor, tem uma chamada para Nova York, né? Tem uma chamada ardendo no meu coração para ir a Paris, né? O pessoal fala disso pensando no luxo, né? Eu conheço missionários que estão lá e estão sofrendo, viu? Pregar o evangelho nesses lugares não está nada simples, não. Mas enfim, como saber se a minha vontade está alinhada com a vontade de Deus? Primeiro você precisa descobrir o propósito de Deus para a sua vida. Existe um plano de Deus que está muito claro para as nossas vidas. Abre aí, 1 Coríntios 15 e 17. 2 Coríntios 5 e 17, aliás. 2 Coríntios 5 e 17. Vamos ler a Bíblia, para depois não parecer que eu não preguei, né? 2 Coríntios 5 e 17. Depois, depois dá uma pesquisada na internet. Coríntios em inglês. E depois você manda uma mensagem para mim lá nas redes sociais. 2 Coríntios 5 e 17. Vamos aqui no telão. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez. Esse texto é maravilhoso. Ele é muito claro, muito objetivo. Se alguém está em Cristo, caso alguém está de fato em Cristo, o que é estar em Cristo? Jesus uma vez disse assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo. Pedireis o quê? Se você não dá glória a Deus nessa daqui, você não é crente, não. Se vós estiverdes, prepara o glória a Deus para daqui a pouco aí, vai aquecendo. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, conectado comigo e conectado com a minha palavra. Você em mim, eu em você, e a minha palavra em ti. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o quê? Tudo quanto quiserdes, e vos será feito. Você tem noção disso aqui, gente? Tudo é tudo. Tudo fala de um nível ilimitado. Portanto, nenhuma crença limitante que você tem vem de Deus. Não tem nada a ver com Deus. Só que também não veio do diabo. É tudo problema seu, da sua família, da sua educação, da sua formação. Eu não estou aqui para fazer terapia não, tá? Estou aqui para pregar a palavra. Terapia é no consultório. Aqui é palavra, é pregação da palavra de Deus. Tem gente misturando muitas coisas, pregando mensagem terapêutica. A palavra de Deus não serve de terapia. A palavra de Deus serve de confronto. A palavra de Deus serve para mostrar que nós estamos errados, desalinhados, precisamos nos corrigir e nos alinhar. E ela é devastadora para quem vive uma vida de pecado. A palavra de Deus é assustadora para quem não está vivendo nela. Porque a mensagem desta palavra para o pecador é a seguinte: você está perdido. Ela é assustadora para o pecador, mas para aquele que a recebeu, ela é a maior esperança do universo. Porque para aquele que está em Cristo,
A palavra, a mensagem que ela tem é essa: calma, porque mais um pouquinho de tempo e aquele que há de vir, virá e não tardará. Então ela é para isso, para nos confrontar. Nenhuma crença limitante vem de Deus, nem do diabo. O que o diabo faz então? Ele vai pegar a crença limitante que está em você e vai potencializar. Se você se acha fraco, ele vai te ajudar a se achar mais fraco ainda. Está se sentindo deprimido, ele vai te ajudar a potencializar toda essa depressão, toda essa angústia. Pastor, mas depressão é doença? E ninguém mais do que eu sabe disso. Eu falo biblicamente, clinicamente sobre isso. É doença, mas você escolhe, ou você se agarra nela ou você sai dela. Ah, mas não tem nem vontade de sair, então tem que buscar ajuda profissional. O que não pode é continuar do mesmo jeito, porque a palavra de Deus para você é essa: tem que se mexer, tem que se movimentar, não pode aceitar o que está ruim. Se está ruim, tem que melhorar. Não tenho força sozinho, então peça ajuda. Não tenho quem me ajude, procure onde encontrar ajuda, mas se mexa. Você tem que se movimentar. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiver em vós, pedireis tudo. Tudo quanto quiserdes e vos será feito. O que você está pedindo que você não está recebendo? O que você está buscando que você não está achando? Tudo fala de um nível de ilimitado. Fala de um nível ilimitado. E você está vivendo uma vida limitada. Se você está vivendo uma vida limitada, você não está alinhado com a palavra. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós. Ah, pastor, eu vou pedir qualquer coisa então. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, você vai saber exatamente o que você deve pedir, como pedir e o que pode pedir. Porque pedir o que Deus não dá é só perda de tempo. Tem gente que tem muita fé, mas é uma fé inútil. Existe a fé inútil. É a fé que é dirigida para as coisas erradas. É aquele irmão que olha um carrão dos sonhos na rua, só que não é dele o carro. E ele estende a mão e fala: eu profetizo, eu tomo posse. Essa fé é inútil. Deus não vai tirar o carro dos outros para dar para você. Passa na frente da casa dos outros, né? Eu declaro, é meu, não é seu não, ô olho gordo. Está cheio de talarico dos bens dos outros aí. Enfim, e a Bíblia diz que se cobiçar em pensamento, já era, já está condenado, já está perdido. Essa fé é inútil, porque é incongruente com a palavra, é incongruente com os valores e princípios de Cristo. Estar em Cristo é seguir os seus princípios e os seus valores. Não é só não matar, não roubar, não adulterar. Não é só seguir mandamento, é seguir mandamento e cumprir princípio. Mandamento para garantir vida eterna, princípios para garantir prosperidade e abundância enquanto você está aqui na terra. Eu olho para os céus para me conectar com a minha essência, com o poder que Deus plantou dentro de mim, para me conectar com Deus e transformar isso em energia, para viver aqui na terra a vida que Deus planejou para mim. Porque não dá para pensar só no céu, irmão. Jesus pode voltar a qualquer momento. Amém? Achei que você dá um glória a Deus. Em 1980, quando eu falava isso, os irmãos voavam da cadeira. Brincadeiras à parte, Jesus pode voltar a qualquer momento, sim ou não? Jesus pode voltar hoje? Jesus pode voltar antes do culto acabar? Sim. Um dia um irmão falou para mim: não pode, só depois que os sinais se cumprirem. Eu falei: Jesus volta a hora que Ele quiser, irmão. Se Ele resolver voltar antes de cumprir, Ele volta. Ele disse que daquele dia e hora ninguém sabe. E se Ele quiser mudar tudo? Ele já mudou uma vez. A graça, quando é que inaugurou a graça? A graça inaugurou quando o véu do templo se rasgou, não foi? O véu do templo rasgado é o sinal que inaugurou a dispensação da graça. Jesus deu seu último suspiro, o véu se rasgou, pronto, começou a graça. É aí que a porta está aberta para nós, para os gentios. Só que na Bíblia tem uma mulher gentílica, ou gentia, que foi abençoada antes da graça começar. A mulher Ciro Fenícia. Jesus ainda deixou claro: eu não vim para você. Eu vim
para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como quem queria dizer, a sua hora ainda não chegou. Só que ela insistiu tanto que Jesus resolveu mudar. Jesus faz o que ele quiser, a hora que ele bem entender. Então, se ele quiser que o culto não acabe, ele vai chegar e vai voltar e acabou. Só que também ele pode voltar daqui 100 anos. Ele pode voltar daqui 1000 anos. Você consegue imaginar você vivendo o mesmo casamento? Eu não sei como que está seu casamento, quem sabe é você. Você consegue se imaginar vivendo esse mesmo casamento? Quando eu falo viver o mesmo casamento, não é trocar de cônjuge não, tá? É o mesmo estado. Você consegue se imaginar vivendo essa mesma vida conjugal, tendo esse mesmo resultado financeiro, familiar e nas suas relações por mais 20 anos? Como seria a sua vida se por mais 20 anos você continuasse tendo exatamente o mesmo resultado que você tem hoje? Você dava conta? Não, pastor, mais 20 anos eu não aguentaria. Se não aguenta mais 20 anos, não deveria aceitar viver assim, nem mais um dia. E como que eu faço? Eu me conecto com Cristo e com a sua palavra. Porque se eu estiver em Cristo e a sua palavra estiver em mim, minhas ações serão congruentes com a sua vontade, com a sua palavra, e tudo quanto eu desejar será feito, será realizado, será conquistado. Tudo que eu sonhar, eu vou possuir. Se está em Cristo. O problema é que a maioria das pessoas não estão em Cristo. Elas estão na igreja. Elas estão na denominação. Elas estão no mundo cristão. Elas estão no mundo evangélico. Elas são membros da igreja, mas não são membros do corpo de Cristo. Está na denominação, mas não está em Cristo. Como que eu sei que eu estou em Cristo? Se Ele estiver em você e a palavra dele estiver em você. Agora, se você, quando não tem ninguém vendo, faz coisas que você não faz quando tem gente vendo, Cristo não está em você. Porque se Ele estivesse em você, você saberia que Ele continua vendo. Quem está me entendendo, diga eu. Calma que daqui a pouco piora. Se alguém está em Cristo, qual que é o sinal? Qual que é a prova de alguém que está em Cristo? Nova criatura é simples. Ele é uma nova pessoa. Tem um novo padrão de comportamento, tem novos resultados. Então, se você está 10 anos no Evangelho e 10 anos do mesmo resultado, sinto muito em te dizer, você está na igreja, mas você não está em Cristo. Você precisa se conectar com Ele, porque se você está nele, resultados novos. Se a palavra dele está em você, resultados diferentes, padrões diferentes, vida diferente. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quem gostaria de viver um tempo novo nas principais áreas da vida aqui, diga eu. Quem gostaria de ter resultados financeiros novos, diga eu. Quem gostaria de transformar sua vida pessoal, conjugal, com resultados novos e extraordinários, diga eu. Quem gostaria de viver uma vida conjugal nova, diga amém. Na hora da vida conjugal, o amém diminui, né? Fica com medo do julgamento, né? Que se eu falar amém, vão achar que meu casamento não está bom. Fica tranquilo, irmão, vão julgar você do mesmo jeito. Então fala, toma posse, põe para cima. E está tudo bem que te julgarem, perdoa eles. E está tudo bem. O problema não é você ser julgado, o problema é você não admitir ser julgado, não perdoar quem te julga. Se você não perdoa quem te julga, você é pior do que ele que te julgou. Você quer avaliar se alguém está em Cristo? Deixa ele assistir o Cidade Alerta. Eu vou falar de algo aqui que foi muito forte recentemente, né? Um serial killer que assassinou uma família, né? E ele ser punido pelo que ele foi feito, ele tem que ser punido mesmo, não importa como. Se preso, se com a vida, a punição e a justiça, ela sempre virá. Se não vier dos homens, vem de Deus. Agora, eu comemorar a morte de alguém, agora eu comemorar que alguém pagou com a vida, quando eu também deveria ter pago com a minha, mas alguém morreu no meu lugar. O Evangelho é amor, é justiça, mas é justiça com amor. Essa justiça com amor não é misericórdia sem freio, sem filtro. É misericórdia para aquele que confessa e deixa, aquele que se arrepende,
Agora, aquele que encobre as suas transgressões, ele nunca prosperará. Eu sei que pode ser assustador para alguém que está ouvindo, para você que talvez está assistindo, mas é a palavra de Deus. E a gente precisa entender isso. A palavra de Deus, ela de fato será assustadora quando os nossos princípios forem fracos, quando nossos valores e padrões morais forem fracos. Qual é o princípio e um padrão moral fraco? Aquele que não está alinhado com Cristo. Porque se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Conexão. Enquanto você não se conectar com essa verdade, nada vai mudar. Agora, quando você se conectar, você será uma nova criatura. Novos resultados. Então, se você vê alguém que praticou o mal e você diz, deveria morrer. Ele matou e você deseja que ele morra. E aquele que diz, se eu pudesse eu matava também. Ou seja, você se igualou, você chegou no mesmo nível. Isso não compete a nós. A nós compete a justiça humana, dentro de princípios bíblicos e cristãos. O resto é problema do pecador e de Deus. Deus não nos chamou para ser filtro moral. Deus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Se você olha, é incrível ver cristãos olhando para o cenário da igreja brasileira e dizendo, a igreja está muito fraca, né? Quase 30% da população brasileira evangélica, e olha o Brasil, olha a situação. Então você faz parte disso. E é por isso que nós vivemos a realidade que nós vivemos. Porque nós estamos numa igreja onde um está julgando o outro. Sabe quem fala mal do pastor da sua igreja? O pastor de outra igreja. Sabe quem fala mal do seu ministério? O membro de outro ministério. Quem fala mal do crente é outro crente. A gente saiu dessa fase onde feiticeiro persegue pastor. Quem persegue pastor é outro pastor. A gente saiu dessa fase onde macumbeiro queria ver o mal do crente. Agora é um crente que está querendo ver o mal do outro. E ainda usa oração e o nome de Jesus. A tal da macumba gospel, né? A oração contrária. Você não está em Cristo. Está na igreja, mas não está em Cristo. Porque se está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Para você começar a viver o tempo novo, o tempo dos resultados extraordinários de Deus para a sua vida, nas principais áreas da sua vida, você precisa se conectar com Cristo e com a sua palavra. Jesus deixou um resumo de quais seriam os maiores dos mandamentos, os quais nós deveríamos utilizar como filtro moral para o nosso comportamento, e seriam os nossos maiores valores. Ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Então, na verdade, não são dois, são três. Para eu amar o próximo como a mim mesmo, primeiro eu preciso me amar. Olha as prioridades de Deus para a sua vida. Deus, você e o próximo. Eu amo a Deus, eu amo a mim e eu amo o outro. Então, se você não se ama, os resultados que você vai ter estão diretamente relacionados ao seu nível de amor próprio. Sabe quando você olha para um projeto grande e diz, isso não é para mim? Você está dizendo, eu não mereço isso. Olha o seu nível de crença de merecimento, de identidade. Quando você vive numa relação abusiva de qualquer tipo e aceita e permite isso, é porque você não se ama. Porque se você se amasse, você receberia amor de volta. Porque nós recebemos dos outros o respeito que nós nos damos. Nós recebemos dos outros o amor e o valor que nós nos damos. Por isso que Jesus disse, ama a Deus primeiro, depois se ama e depois ama o outro. Porque se você amar a Deus, Jesus disse, se você me ama, então você cumpre as minhas palavras. Aquele que me ama, cumpre a minha palavra. E quem cumpre a palavra dele, vive vida nova, vive resultado novo, vive resultados extraordinários. Então está na hora de você começar a olhar para você como alguém que precisa alinhar a vida, alinhar o comportamento, alinhar os seus padrões morais, espirituais e pessoais aos princípios de Cristo. Como que Jesus se comportaria administrando a minha empresa? Como que Jesus se comportaria? Qual o conselho que Jesus me daria sobre o meu relacionamento? Qual
direção que Jesus me daria? Se eu pudesse falar com Jesus agora, o que Ele falaria para mim sobre o meu desejo de me divorciar? Qual o conselho que Jesus me daria sobre como lidar com a ansiedade, a depressão e as frustrações da vida? Se você alinhar a sua vida com os princípios de Cristo, se você estiver nele e as palavras dele estiverem em você, os seus resultados nunca mais serão os mesmos. Você vai estar dando o primeiro passo, e o maior de todos eles, para viver a vida extraordinária que Deus planejou para você. Se você quer viver o extraordinário, fica de pé junto comigo. Então, se eu amar a Deus, eu cumpro os seus mandamentos. Se eu amar a mim, eu sigo princípios que me valorizam. E aí eu amo o próximo. Eu compartilho com o outro aquilo que está em mim. Eu me salvo para salvar. Eu me cuido para cuidar. Tudo que eu entrego para os outros é uma extensão daquilo que eu recebo de Deus, daquilo que eu conecto comigo e transmito para os outros. É conexão de Deus comigo, de mim comigo mesmo. E isso eu compartilho com os outros. Pessoas que compartilham coisas más estão desconectadas de Deus, estão desconectadas de si e desconectadas da palavra. Eu estou dizendo para você que a partir desta noite, eu declaro isso pelo poder dessa palavra. O Espírito Santo está te fortalecendo hoje, para você começar um processo de alinhamento do seu propósito com o propósito divino, dos seus padrões de comportamento com os padrões de Cristo. E tudo o que você quiser será feito. Eu vou falar de novo. Todo projeto que você idealizar será concretizado. Todo sonho que você planejar será realizado. Tudo quanto pedirdes vos será feito. Eu declaro pelo poder do nome de Jesus que o diabo não terá poder algum de influência sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre qualquer área da sua vida, porque a partir de hoje você começa o maior processo de alinhamento da sua vida. A partir de hoje o seu padrão é o de Cristo. A partir de hoje você vive mergulhando em Cristo, mergulhando na sua palavra, com a convicção: eu preciso estar nele, ele precisa estar em mim, eu preciso estar nele, ele precisa estar em mim, porque se eu estiver nele e a palavra dele estiver em mim, eu vou vencer, eu vou avançar, eu vou prosperar. Só quem quer viver coisas novas, levante as mãos para o céu.